Olá, olá! Sejam muito bem-vindas, Águia do Empreendedorismo, no nosso Café com Propósito, o Destrave. Toda quarta-feira, você sabe que a gente tem um convidado especial, trazendo algo sobre o empreendedorismo, algo que ele viveu, algo que despertou na vida dele para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Para mim é uma honra imensa estar aqui hoje com o Vinícius, que vai trazer uma enxurrada de conteúdos para vocês. Gente, quem não me conhece, eu sou Meire Elias. O nosso propósito do Café com Propósito é trazer um pouquinho, eu falo assim, um pouquinho de conhecimento para que você aplique no seu negócio e comece a ter grandes resultados. Como eu falei em fevereiro, o meu propósito é fazer que 2024 seja o ano para você trilhar uma carreira de sucesso, atingindo seus objetivos quando você pensava que não seria possível conquistar. Sejam muito bem-vindos vocês que estão entrando aqui nessa live com a gente. Eu vou chamar o nosso convidado e eu quero que você manda um aviãozinho para uma pessoa que você acha que é importante estar aqui nessa live com a gente. Como eu falei para vocês, esse mês de março nós vamos focar muito em vendas. Eu quero que você se torne a melhor vendedora do seu negócio, porque eu vejo que é um dos maiores desafios. E quando você vende, você ganha, você fatura, você cresce, você prospera, ok? Então vou convidar o nosso convidado que está nos aguardando, o Vinícius. Vinícius é de São Paulo e tem uma experiência incrível, tem uma vida assim. Eu falo que ele pegou a chave que Deus tinha para ele, mas foi no momento. Talvez o momento que você está vivendo hoje, você não sabe como trilhar esse caminho. Mas é por isso que você está aqui nos ouvindo. Porque você quer um direcionamento para realmente buscar aquilo que você não está conseguindo. Então, deixa eu chamar aqui o nosso convidado. Pessoal do YouTube, nós tivemos um contratempo. Não está sendo transmitido no YouTube, mas depois eu vou subir para o YouTube. Olá, olá, seja muito bem-vindo, meu amigo Vinícius. É uma honra estar com você nessa manhã de quarta-feira no nosso Café com Propósito. Vinícius, eu construí esse programa com o propósito de ajudar as pessoas a realmente destravar impede ela de crescer mais rápido. E quando vem um convidado para nós, esse convidado ele agrega um valor muito grande. Por quê? Eu quero mostrar para as pessoas que pessoas normais como eu, como você, saíram de um cenário e passamos por um outro cenário. Fácil foi? Não. Mas nós entendemos que todos nós nesse plano tem um propósito. Propósito esse que Deus coloca na nossa vida, mas ele também foi muito inteligente de dar o livre-arbítrio de você decidir se você quer seguir o que ele te deu ou se você quer seguir outro caminho. E na maioria das vezes, tanto eu, não sei você, por anos nós seguimos um caminho que não era o nosso propósito. E a gente achava que aquilo ali era a nossa verdade. Vivemos com muitas dificuldades, com baixos resultados, buscando, na maioria das vezes, eu, por exemplo, a aceitação de pessoas que nem estavam nem aí para mim. E quando eu descobri, caramba, eu não quero esse mundo para minha vida, eu quero um outro cenário para minha vida. Se outras pessoas conseguem, por que eu não vou conseguir? E aí a gente paga um preço. Então, pessoal, com vocês, o nosso querido amigo Vinícius, direto de São Paulo, falando para vocês. É para você, Vinícius. Obrigado. Bom dia a todos. Que honra! Primeiro eu quero agradecer, Meire, pelo seu convite, né? É sempre uma honra ouvir você e ver o quão impacto tem causado na vida de tantas pessoas em relação a esses assuntos que é de extrema relevância para a nossa geração. Bem,
É um prazer estar com vocês, é um prazer ver tanta gente aqui já conectada nesse primeiro horário, poder falar um pouco sobre isso. E concordo, já entro falando que eu concordo plenamente com você. A escassez e a abundância, o que separa, na verdade, uma vida escassa de uma vida abundante, começa tudo na mentalidade. Obviamente que hoje o que a gente vive, Meire, a gente ensina e a gente acaba duplicando para as pessoas, é porque conseguimos romper em algum momento com o ciclo da escassez. Eu vejo que muitas pessoas hoje elas têm essa preocupação de ter para fazer. Quando eu tiver condições eu faço, quando tiver oportunidade eu faço, e na verdade quem cria as nossas próprias oportunidades somos nós aqui. E eu estou muito feliz, você que tive a honra de conhecê-la pessoalmente aqui no interior de São Paulo. Eu falo para você que eu saí do ponto A para o ponto B através de conselhos, através de rompimento de mentalidade escassa, através de um posicionamento, né? Porque tudo começa com um posicionamento, com uma decisão. E hoje eu estou vivendo realmente o épico, o extraordinário, né? Saindo de uma situação completamente, como você colocou aqui, Meire, as pessoas elas vivem em necessidade de aceitação ou aprovação. Porém, eu acredito que, de fato, quem nos aceitou é maior do que tudo, né? Jesus que nos aceitou na condição que estávamos. E detalhe, fomos programados para viver numa bolha sistêmica onde as pessoas com tanta criatividade, com tanto esforço, com tanta energia, conseguem ainda ficar preso a qualquer tipo de sistema. E é uma honra, um prazer muito grande poder falar desse assunto e contribuir, com certeza, com as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. É isso aí, Vinícius. Eu vejo quantas pessoas têm várias ideias, vários projetos, vários sonhos e só fica na cabeça, porque ela não sabe como romper esses sonhos, como romper esses projetos. No Business Mentor por Excelência, é uma mentoria que eu dou semestral. A maioria das mulheres que vêm até a mim, quando elas começam a contar as ideias delas, eu falo assim: que nível que você está hoje? Ah, Meire, eu tô carregando, eu tô com baixo resultado. Mas eu falei, como é que uma pessoa que tem uma ideia de ouro, uma ideia que vai multiplicar o seu talento, que vai multiplicar o seu resultado financeiro, que vai multiplicar até mesmo o seu patrimônio, está com resultados medianos? E foi o que você disse. A maioria carrega uma convicção. Eu não estou pronta para isso. Eu não sou merecedora disso. Isso pode não dar certo. Ou na maioria das vezes, conta aquele projeto, aquele sonho para alguém, aquela pessoa compra a ideia, realiza e ela fica frustrada. Por quê? Nós fomos moldados por um mundo que não é a sua realidade. Só que esse mundo colocou na nossa cabeça assim, ó, é aqui que você vive, tá? É aqui que você merece, é aqui que você tem que permanecer, não é lá não. Lá é só para quem nasceu em berço de ouro, para quem teve oportunidade. Você não é daquele mundo, permaneça aqui. Aí eu vou te contar um fato, Vinícius. Quando eu fiz a minha transição de carreira de advogada para o desenvolvimento humano em 2014, meus amigos da área jurídica falaram assim: você é louca, você vai abandonar 6 anos de faculdade, mais o tempo que você gastou para passar na OAB, que foi muito difícil, para aventurar numa profissão que não tem um reconhecimento nacional, que não tem isso, não tem aquilo. Até aí tudo bem. Aceitei lá e segui. Aí teve uma pessoa da Socialite daqui de Juiz de Fora, porque aqui em Juiz de Fora é uma bolha. Só entra nesse grupo se você tiver status, dinheiro ou algo para oferecer. É assim aqui. Caso contrário, você permanece excluída. Eu não sei na sua cidade. Aí essa pessoa estava num evento que eu estava. Ela falou assim: você é a Meire Elias? Eu falei: sou. Ah, já vi falar de você. Você está começando trabalho de desenvolvimento humano, não sei o quê. Mas você acha que você tem competência?
Aí eu levei um susto. Falei, não sei, o que você diz com competência? Não, porque você não está no ciclo da socialite. Você não está no meio das pessoas de grande poder daqui da região, de Juiz de Fora. E esse ticket que você cobra, o cenário que você vive não tem pessoas para pagar. Vinícius, olha o que essa mulher fez. Ela já profetizou na minha vida que eu não teria sucesso profissional por eu não estar no ramo da socialite. E se eu não tivesse, olha só, gente, eu não sei vocês aqui se faz sentido. Se eu não tivesse trabalhando a minha inteligência emocional, que eu nem sabia o que era, aquela voz daquela mulher teria destruído o meu sonho. E eu vim para casa, Vinícius, pensando, será que ela tá certa? Será que eu estou na profissão errada? Porque realmente ser um mentor, ser um treinador, ser um profissional na área que eu comecei a trabalhar, eu preciso de públicos que tenham um poder aquisitivo para pagar o meu trabalho. Aí eu fiz diferente, gente. Sabe o que eu fiz? Eu ajoelhei meus joelhos e falei, Senhor, eu não vou trabalhar para os ricos. Eu vou trabalhar para as pessoas que você colocar no meu caminho. E aquilo me deu uma força tão grande. Mas por que eu estou falando isso, gente? Talvez o sonho que você ainda não conquistou, o objetivo que você ainda não realizou, é porque tem uma vozinha de uma pessoa, filha da P, que implantou na sua cabeça, duvidando da sua capacidade, achando que você não podia. E aí, Vinícius, como que você destravou a sua mentalidade para chegar onde você chegou? Perfeito. Uau, primeiro dizer para você que esse sistema, eu acredito que ele seja a nível nacional. Essa bolha sistêmica, ela está presente, acho que no Brasil todo, por conta de que as pessoas... O sistema não quer que você acesse essa mentalidade, o sistema não quer que você seja essa pessoa. Meire, eu comparo o meu destravar com um perfil de... Existem dois perfis de pessoas no mundo, para mim. Pessoas que se conformam e pessoas que são inconformados. Os conformados, eles olham para essa situação, como você acabou de citar, e ele olha e diz, isso não é para mim. Realmente ela tem razão. Ele dá ouvido às vozes e se conforma nos moldes que foram sistematicamente colocados. O Vinícius de hoje, ele já viveu dentro desses padrões, ele já viveu dentro de modelos onde eu trocava o meu maior ativo, que é o meu tempo, por migalhas. Porque é ridículo quando a gente olha a base dentro de um modelo formal de trabalho no nosso país, o que as pessoas recebem por tanto esforço, por tanta criatividade, por tanta entrega, e às vezes elas não conseguem ter tempo com a família, tempo com os filhos, tempo com o marido, não conseguem ter um desfrute financeiramente falando para poder viajar. E esse Vinícius, ao longo de uma jornada, ele ficou inconformado com aquela situação. Costumo dizer que foi aí que virou a chave, porque o conformado, ele olha para o sonho e fala, isso é ilusão. Sabe aquele tipo de pessoa que você olha assim e fala, ah, eu olho para mim, ele fala, não, isso é ilusão, para mim é ilusão, porque ele se conformou com aquela vida medíocre, ele se conformou com a saúde do jeito que tá, ele se conformou com o relacionamento do jeito que tá, mas eu não. Chegou um momento da minha vida que eu falei, eu sou inconformado. E eu me conectei com pessoas inconformadas. E eu lembro que quando eu te conheci, algumas chaves viraram na minha cabeça, o projeto Orlando. Eu ainda estava num sistema, Miriam, quando eu ainda te conheci, que era um sistema de transição. E hoje eu fico olhando, eu falo, o Vinícius, que era funcionário de uma empresa de médio porte, hoje o mesmo Vinícius está em sociedade com esse dono dessa empresa. Ele decidiu falar, eu não vou mais dar o valor que eu tenho na mão das pessoas de forma com que eu seja uma pessoa limitante, uma pessoa limitada. Então, a virada de chave para mim, ela é exatamente o perfil de pessoa que você é.
Você é inconformado com a situação que você tem, com o salário que você ganha? Você falou uma coisa exatamente importante. Será que esse público, né, essas pessoas de condição, elas vão pagar? E, na verdade, quando você é direcionado dessa forma, inconformado, ele passa a criar um movimento de inconformismo. O ensino formal, você falou quanto difícil foi passar na OAB, e eu digo que o ensino formal do nosso país não formou pessoas livres. Não formou pessoas livres. A maioria das matérias que nós aprendemos no ensino formal, nós não aplicamos ela na nossa didática de vida. Nós não aprendemos sobre gestão da emoção, inteligência emocional, não aprendemos educação financeira. O modelo de dinheiro é o que os nossos pais, eles aplicavam na vida deles e nós reproduzimos isso. Mas um dia eu falei assim, eu preciso mudar essa situação. Eu preciso parar de terceirizar que a culpa é do governo, que a culpa é do meu vizinho, que a culpa é dos meus pais. Eu assumo, eu decido assumir a responsabilidade por aquilo que eu vou colher. E aí eu transicionei, abri a minha empresa de marketing digital, qual eu atuo hoje já dentro da cidade de Atibaia com marketing digital. Eu me associei como sócio de uma empresa que está a nível nacional. Eu comecei a criar movimentos para ajudar outras e outras pessoas a alcançar esse objetivo, a serem também inconformados. E recentemente, Meire, eu lancei a primeira mentoria, olhando ali pessoas como você que me inspiram muito, que trouxeram para mim insights poderosos, que viraram gatilhos na minha mente, que me fizeram entender, cara, você é capaz. E eu abri a mentoria O Posicionamento, as 7 chaves do posicionamento. É sensacional o que eu estou vivendo. Mas a dica é, seja uma pessoa inconformada. Gente, sigam o Vinícius. Posicionamento é a base de tudo na nossa vida. Ainda ontem eu fiz um post, né? Fiz assim, eu pensei, vou fazer uma coisa aqui diferente. Eu fiz um post falando, eu queria sair desarrumada, mas eu sabia que eu tinha que ir para um evento, né? Praticamente, e eu precisava transformar mulheres. Então, posicionamento, gente, é o quê? É você mostrar a autoridade que você tem para as pessoas que não te conhecem ou para as pessoas que te conhecem, valorizar o seu trabalho e o seu serviço. Isso é posicionamento. Igualzinho no caso que eu contei, daquela pessoa que veio menosprezar o meu trabalho em virtude de eu não estar no ciclo social, na socialite que ela disse, né? Talvez o posicionamento que eu transmitia para ela é de uma pessoa que não gerava tanta credibilidade, de uma pessoa com semblante de mais sofrimento, e realmente, se eu mostrar para vocês a foto da Meire de 10 anos atrás, 2014, não, de 15 anos atrás, você vai olhar o meu semblante não condiz, porque eu venho de uma família onde eu passei muitos percalços, muito sofrimento emocional, então vocês nem fazem ideia. Abandono, críticas, comparações. Então, isso foi um peso que eu carreguei, e não adianta, gente. Quando você tem esse peso que você carrega, você consegue ver através da forma como a pessoa fala, dos olhos. A sua fisionomia mostra muito isso. E eu acho muito importante, Vinícius, toda pessoa que trabalha com posicionamento, ela resgata a vida. Ela resgata almas, resgata pessoas. Por quê? Nem sempre aquela pessoa, ela entende que é o posicionamento que ela está exercendo que está distanciando o seu crescimento, que está distanciando a sua prosperidade. Teve um dia que eu sou muito crítica, gente, não adianta, mas a minha crítica é para ajudar. Eu estava vendo o Vinícius fazer um vídeo e quando eu gosto das pessoas, eu fico de olho ali, ó, tomando conta. O Vinícius estava fazendo um vídeo de conteúdo riquíssimo. Só que teve um momento que ele começou a caminhar. E aquele caminhar que ele estava fazendo não condizia com o conteúdo que ele estava falando.
Eu mandei um áudio para ele, falei, Vi, olha o seu vídeo e muda um pouco essa postura. Porque ele estava andando um pouco envergado para frente. Mas o que que é? Ele está resignificando, nós estamos sempre resignificando aquilo que nós passamos. Aí eu vou falar da Meire, Vinícius. Eu andava assim, igualzinho um F do Facebook. O F do Facebook é aquela pessoa corcunda para frente, com os ombros fechados. Então, e aí eu fui ministrar uma palestra numa faculdade de medicina em 2015. Era fisioterapeutas, médicos e uma outra profissão lá que eu esqueci, enfermeiros. Gente, eu tô lá ministrando e tudo. Devia ter umas 400 pessoas naquela palestra. Eu vou até achar ela e vou repostar. Aí uma pessoa, fisioterapeuta, quando terminou, olha só, 400 pessoas, ela chegou perto de mim e falou assim, ô Meire, posso te dar um feedback? Falei assim, eu adoro receber feedbacks. Gente, eu gosto de receber feedbacks de crítica. Porque de elogio a gente já vai receber. Agora, a crítica que é importante. E tem gente que não gosta. Olha só, seu conteúdo é riquíssimo. Você mostra pra gente realmente o que está prejudicando aquele cenário. Mas a sua postura transmite uma pessoa um pouco insegura. A sua postura ainda transmite uma pessoa muito sofrida. E eu vou falar com muito amor. Eu só continuei ouvindo você porque fulana falou que você era muito boa. E eu queria entender qual era o seu muito boa, mas porque quando eu vi a sua postura, eu falei, gente, essa mulher palestrar para o nosso grupo numa faculdade de medicina, ele foi meu fisioterapeuta. Pra vocês terem uma ideia. Eu perguntei, você aceita me ajudar a melhorar a minha postura? Gente, eu tive a humildade de aceitar aquela crítica. E aí, eles me deram uma gravação. Eles me deram a gravação todinha da palestra. Foram 4 horas de palestra. E realmente, alguns momentos, quando eu falava da dor, daquele momento, parecia que eu incorporava aquela dor, que o meu semblante vinha ficar todo encolhido. O meu olhar, tudo. Gente, é impressionante. Então, o que eu quero, o que o Vinícius falou é muito importante. Quando você, ô meu amigo careca, quando você se posiciona, as pessoas começam a olhar você, olhar o seu negócio de forma diferente. Vinícius, se você fosse aquela pessoa de antes, você teria fechado parcerias, fechado sociedades hoje e morando onde você mora hoje? Com certeza não. Com certeza não, porque você falou uma coisa, eu quero agradecer também aqui, exatamente pelo insight, pelo feedback, que foi tão importante, porque o corpo fala. Talvez mais do que palavras, a linguagem não verbal é uma das que mais faz você fechar grandes negócios hoje. O que acontecia com o Vinícius Diante? Aí vem o processo de ressignificação que você bem colocou, Meire. Isso pode ajudar muitas pessoas. É que as pessoas elas se sentem pequenas diante de certas pessoas, de status ou posição. E eu me lembro que nesse dia de gravação com uma pessoa muito importante no mundo dos negócios e caminhando ali e tal, a minha postura arqueada. E depois eu fui rever o vídeo, depois que você me deu o feedback, eu falei o que meu subconsciente, porque tudo partiu de um subconsciente, de uma memória registrada lá do passado. Era o Vinícius que abaixava a guarda, era o Vinícius que achava que ele era menor no sentido de posição, por conta de uma conta bancária, por conta de um carro que a pessoa tinha. E aí eu percebi o seguinte, que eu precisava ressignificar. Que a minha linguagem não verbal, ela me levaria a lugares inimagináveis. Ontem eu estava numa reunião com um grande parceiro lá nos Estados Unidos, um cara que mora nos Estados Unidos há muitos anos, e Deus me deu a oportunidade de
me posicionar e estar nessa linha de networking, estar ali. E ele pegou uma frase que ele me disse, ele falou assim, eu te respeito pelo posicionamento que você tem. Ele não sabe de onde veio, ele não sabe quem eu era. Mas o meu posicionamento diante das oportunidades da vida fizeram com que eu me conectasse com pessoas que são consideradas pessoas importantes no mundo dos negócios, no mundo familiar. E, Meire, eu não seria de forma alguma a pessoa que eu sou hoje. Eu não viveria a vida que eu estou vivendo. Eu não abriria empresas, negócios, business. Eu não me conectaria às pessoas se eu não tivesse mudado, primeiro, essa mentalidade. Segundo, esse posicionamento. Por quê? Porque quando você se posiciona e dessa forma que você falou, você sente confiança, você transmite confiabilidade, as pessoas olham para você de outra forma. Por quê? Porque você está seguro. Geralmente, quando eu estava com a postura arqueada, a pessoa olhava assim para mim e falava assim, ixi, esse cara não passa essa segurança, parece que ele está meio cabisbaixo, parece que alguém atropelou ele, ele tá meio assim capenga, né, como diz aí. E aí eu acredito que quando a gente se posiciona com nossa postura, com nossa mentalidade e principalmente com as ações. Meire, eu nunca tomei decisões por base em condicionalidade. Eu vou abrir o jogo para você. Quando você falou assim uma vez, falou, Vinícius, falei, Meire, eu quero ir para os Estados Unidos. Você lembra disso? Eu quero ir para os Estados Unidos porque eu tenho um sonho de levar minha família para os Estados Unidos. Mas quem era o Vinícius naquele momento para pensar em Estados Unidos? E você falou, coloca a data. Aí eu olhei e falei assim, por que, né? Data? Eu quero ir para os Estados Unidos. E as pessoas são assim, elas querem. Mas elas não colocam data, elas não colocam pressão. E eu lembro que era uma realidade muito distante para mim ir para a América. Porque alguém que vivia de um salário mínimo, alguém que passava certas privações naquele momento, como que ele conseguiria crescer de forma exponencial a ponto de chegar e falar, eu tenho condições dos Estados Unidos. O que eu movimento hoje, por exemplo, com esses negócios que a gente está em plena expansão, essa condicionalidade é natural, a prosperidade é natural. Só que eu me lembro que quando você falou, coloca a data, eu fui lá e fiz um compromisso público, eu já publiquei uma fly na internet dizendo eu vou para os Estados Unidos, meu filho chegou para mim e falou, pai, quando nós vamos para Orlando, pai? Eu estou estudando inglês aqui, pai, E ele entrou sozinho no YouTube, já foi estudar inglês. Então, eu falo assim que se você que está aí do outro lado, de repente, tem um sonho, tem um objetivo, primeiro, antes de qualquer coisa, não olha para suas condições. Nunca foi sobre o que você tem, mas principalmente sobre o que você é. E nós somos filhos de Deus. Eu acredito nisso. E eu falo para você, Meire, não só para os Estados Unidos, mas eu estou pronto já para poder rodar o mundo inteiro e ajudar milhares e milhares de pessoas. E eu tenho que agradecer a você, porque foi fundamental aquilo que você falou para mim lá na chácara. Você falou, coloca data. Porque quem coloca a data tem prazo para conquistar, tem uma meta para alcançar e sabe que não é sobre o que você tem na conta ou o que emprego você está, mas é sobre a decisão de se posicionar diante disso. Então, já profetizando na sua vida, setembro de 2025, vamos ter um grande evento no Japão. Uau! Você pode ser um dos nossos convidados para estar no palco lá no Japão, palestrando para muitas pessoas. Ó, recebo já. Gente, isso daqui é conexão. Isso daqui é abrir portas. E você que está aqui nos assistindo, você pode estar numa quarta-feira comigo, trazendo isso daqui, ó. Isso não tem preço. Gente, ficar 1 hora trazendo conteúdos para vocês, eu acho que é agradecer a Deus pela inteligência, pelo propósito que Ele colocou na nossa vida. E Vinícius, quando eu desafiei você a colocar data, e eu desafio todos vocês aqui também, tá, gente? Por quê? Se você não coloca data, não vai acontecer, vai ficar só no sonho.
Tudo na nossa vida que não tem data para uma data certa para acontecer é só um sonho. Meire, mas e se essa data chegar e eu não conseguir concluir? Pelo menos você teve um esforço, você teve um comprometimento até ali. Aí o que você vai fazer? Uma análise. Por que eu não consegui concluir ainda? O que faltou? Ou o que eu deixei de fazer para conquistar aquilo ali? Gente, isso para mim foi muito forte. Em 2014, quando eu estive no treinamento do Anthony Robbins em Miami, que ele falou, né, que tudo na vida, se não tiver um dia, um mês, um ano, é apenas um desejo, é apenas um sonho, nada se realiza. Eu falei, caramba, quantas coisas eu desejei, quantos sonhos eu tive e nunca se realizou. Por quê? Eu só queria, mas eu não tinha um objetivo definido. Mas sabe por que eu não tinha um objetivo definido, Vinícius? Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de programar aquilo ali e ser mais uma frustração. Aí eu vou falar para vocês, eu nunca gostei de aniversário. Nunca. Aniversário, para mim, é a data mais triste da minha vida. Por longos anos. Por quê? As minhas tias, que foi as minhas mãezinhas que me criou, sempre fizeram meu aniversário. Sempre, sempre, sempre. Para me agradar, para me sentir feliz. Mas na data dos meus aniversários, a minha mãe biológica sempre aprontava um desgosto. Tanto para minhas tias, como para minha avó. E eu estava naquele cenário de tristeza, de angústia. Então, quando eu pensei, eu vou colocar uma data para realizar um sonho, o que o meu cérebro fazia? Não coloca data, não, porque pode aparecer alguém e te frustrar mais uma vez. Eu lembro, no meu aniversário, foi de 4 anos ou de 5, gente, uma criança, 4 ou 5 anos. Eu feliz lá, todo mundo, e a minha mãe biológica chegou deploravelmente na casa da minha avó. Ali acabou tudo. Eu não queria nem mais cantar parabéns. Aí a minha tia Margarida me pegou no colo, me levou para o quarto e ela falou: hoje é um dia muito importante, nós vamos comemorar. Gente, eu só lembrei dessa frase no treinamento do Anthony Robbins, como ele fez uma ferramenta lá. Eu disse para minha tia: eu nunca mais quero celebrar nada de comemoração, porque eu não quero ver vocês tristes mais. Nem você, nem minha avó, nem minha tia Marinha. Vocês fazem ideia como traumas que nós passamos na nossa vida interfere grandiosamente no resultado da vida adulta? Eu não tinha ideia, gente. Eu não tinha ideia que eu tinha medo de colocar data nos meus objetivos, porque eu carregava um trauma de 5 anos de idade. Vocês fazem ideia que é isso? Por isso que o nosso programa chama o Destrave. E quando o Vinícius veio falar comigo, nossa, o meu sonho é conhecer a Disney, porque ele viu algumas fotos que eu postei, ele viu que eu fui na Calçada da Fama, ele falou assim, Meire, como é ter a sensação de visitar vários lugares do mundo? Eu falei, você pode visitar vários lugares do mundo. Meu sonho é para ir para Orlando. Eu falei, sim, quando? Ah, não sei. Não sei não é a resposta. E ele estava com a esposa dele do lado. Com a esposa dele do lado. Eu falei assim, eu quero saber que data você vai sentir realizado pisando no solo americano. Sentindo o cheiro americano. Eu falei, ele porque ele quer ir para os Estados Unidos, você para onde você quiser. Aí ele ficou pensando, gente, ele ficou pensando. Por quê? Inconscientemente, o subconsciente dele ficou pensando assim, você vai colocar data? Você não tem condição de colocar
gastar isso? Para que você vai colocar data? Olha de onde você veio, olha onde você quer chegar. E ali falando, eu quero data, eu quero data, eu quero data. Dia 9/8/2024. Mas eu falo para você, quando ele colocou essa data, ele ficou com medo. Como eu fiquei várias vezes com medo. Vocês que estão aqui na nossa live, gente, eu quero que você reflita. Qual é o objetivo que você ainda não conquistou? Qual é o sonho que você não realizou? Qual é os clientes que você ainda não conseguiu ter na sua carteira? Qual é o faturamento que você ainda não conseguiu obter? E vai colocar uma data. Dia, mês e ano. E o que você vai fazer para chegar ali? Eu fiz isso com o Vinícius. Quando ele colocou a data do dia que ele quer estar em Orlando, aí eu fiz a cabeça dele bugar. Coloquei lá quanto que ele vai gastar de passaporte, de visto, de hospedagem, de parque, de compras, de alimentação. Nós fizemos um checklist de tudo que ele precisava. E aí chegamos num denominador comum. X mil reais. Então, daquele dia até a data da realização dele, eu fiz picadinho. Ele saberia quando ele precisava juntar, poupar, deixar de gastar para realizar esse sonho. Aí passa a ser possível. Verdade? Exatamente. Exatamente. E aproveitando esse gancho, né, você falando dessa questão que você passou com as datas, quando você falou, a minha mente ela realmente bugou, porque a minha mente ela me trouxe para essa condição de vida que eu estava naquele momento. E quando a gente olha para isso, a gente fala assim, mas eu não tenho condição de ir para os Estados Unidos. Eu tenho um sonho. Mas aí eu percebi que quando você falou com tanta convicção, hoje eu coloco, Miri, só para você ter ideia, data em tudo. Eu estava fechando um negócio ontem, aqui vamos ter o primeiro podcast de Atibaia. A Comunique, ela vai ter o primeiro podcast de Atibaia. Estava conversando com alguns sócios ontem do projeto e aí, quando você falou aquilo, porque a gente, às vezes, o que para a nossa vida, que nem você falou, o medo. Eu já tinha sido rejeitado. Quando você falou de influência, lá atrás, pegando até o gancho, você falou da própria, da mãe, por exemplo, não era diferente de mim. Um Vinícius abandonado pela sua mãe biológica. Um Vinícius criado por uma família de gente disfuncional. Então, o Vinícius, que tinha sido abusado aos 11 anos pela polícia militar, quando teve a sua primeira experiência de viver nas ruas, de viver de esmola, de viver de doação, de viver de dó, de pena. Ai, que dó dele, que pena. Menino tão novo. Eu não cresci ouvindo, e acho que a maioria das pessoas que estão aqui nessa live, e as que vão entrar durante o período que vai estar gravada, Meire, eu não tive pais dizendo, você vai ser alguém na vida. Olha, eu vejo futuro, hein? Olha, você tem uma capacidade de criatividade. A maioria das pessoas não ouviram isso, pelo contrário. Ouviram coisas do tipo, você não faz nada direito. Olha só o que você faz, você só me dá trabalho. Quando você sofre um forte impacto emocional, eu queria trazer isso aqui, a gente trava. A gente dá um significado, porque a gente é feito daquilo que vimos, ouvimos e sentimos. Eu quero até usar uma ilustração real e verdadeira de uma grande empresária, Meire, que estava numa viagem, ia para uma viagem internacional a negócio, chegou no aeroporto e o voo estava cancelado por condições de mau tempo. E ela falou, poxa, ficou feliz, porque ela voltaria para casa, teria lá o seu marido para o final de semana. E ela falou, que maravilha, pegou o carro, veio na rodovia feliz da vida. Quando chegou em casa, ela percebeu uma movimentação estranha. E ela entrou na casa dela, e ela viu que a porta do quarto dela estava meio entreaberta. E quando ela se aproxima daquilo, ela ouve uns barulhos, e quando ela se aproxima, ela vê o marido com a sua melhor amiga. Ou seja, ela viu, ela ouviu, ela sentiu. Qual é o significado que ela deu na hora? Homem não presta. Meire, ela acaba
casamento, o relacionamento de muitos anos, só que todas as vezes, por ter visto, ouvido e sentido, ela tenta um relacionamento novo, o cara bom, só que a mente dela sabota dizendo, homem não presta. E aí eu pergunto, qual o significado que as pessoas têm dado para a sua vida? Por aquilo que elas ouviram, sentiram, por aquilo que elas viram, por aquilo que os pais falaram, que os professores dentro da sala de aula falaram, dentro de uma sala de uma faculdade, ou por aquilo que Deus falou? Meire, eu decidi não viver mais do que as pessoas pensariam de mim, do que as pessoas achariam, mas do que Deus realmente ele vê em mim. Porque Deus é o único que vê o potencial na gente que a gente nem mesmo consegue perceber. Deus fala, você para mim é uma joia preciosa. E quando você falou, Vinícius, coloca a data, para mim era a coisa mais difícil. Porque eu não vivia, não tinha condições. Você mandou, no dia que você mandou o checklist, eu falei assim, beleza, a Aninha vai nascer agora em abril. Eu falei, meu, aí fui pesquisar, eu falei, até a Aninha paga, porque tem que pagar lá o visto e tal. Eu falei, nossa, mas nem a bebê que tá nascendo vai ser isenta do pagamento disso, daquilo. Aí Deus falou, aí eu olhei, foi aí que eu tomei a decisão de queimar a ponte, de sair do CLT. Eu falei, não, eu nunca vou para os Estados Unidos nessas condições aqui. Ou eu preciso arrumar outras alternativas de venda. Aí Deus falou muito claramente, ele falou assim, queima as pontes. Eu falei, como queimar a ponte? Ele falou, você tem um ecossistema de superação para cuidar, você tem eventos para organizar, você tem uma agência para abrir, você tem gente para mudar a história fazendo mentorias. Eu falei, mas como assim? E as contas de casa? Nossa mente escassa dizendo, e o boleto? E a preocupação? Meio. Nós começamos a fechar os nossos primeiros contratos. Nós temos hoje os melhores parceiros da região. Nós temos trabalhos para posicionamento digital. De verdade, estou muito grato pela sua vida. Por quê? Porque quando eu te conheci, eu me lembro, você nunca tinha tido acesso a mim, a uma linha de conexão, e eu te fiz um convite de imediato. Você falou, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. E você veio de Juiz de Fora para Atibaia. E aí, depois desse dia, eu falei, se eu me conectei com a Meire, eu vou me conectar com quem eu quiser. E hoje eu sento nas melhores mesas, com as melhores pessoas. Por quê? Porque eu decidi. Tudo é uma questão de decisão. Eu estou muito orgulhosa de você, muito grata. Pessoal, valeu a pena esse nosso encontro hoje? Se valeu, tira um print, marca eu, marca o Vinícius. Porque o que nós fazemos aqui é mostrar para você. Se eu pude, o Vinícius pôde, você também pode. Não existe impossível na vida de ninguém. O possível você já conquistou. O impossível é só um degrauzinho que você precisa subir para chegar onde você quiser. E eu quero dizer para todos vocês que estão nos assistindo aqui, como diz o Vinícius, seja inconformada com seus resultados. Não aceita menos que você merece. E detalhe, observe o seu posicionamento. Fisionomia, fisiologia, fala e a forma como você se veste. Meio, eu tenho que comprar roupas novas? Não. Você tem que colocar as melhores roupas que você já tem no seu guarda-roupa, porque eu tenho certeza que você usa a mesma roupa todos os dias, o mesmo sapato todos os dias, para não ficar da forma que você merece. Meu amigo, deixo com você as considerações finais e eu quero agradecer grandiosamente todos vocês que estiveram comigo e com o Vinícius hoje no Café com Propósito ou Destrave. Essa live vai subir para o YouTube e nós nos vemos sexta-feira, novamente, às 7 horas da manhã. Maravilha. Quero agradecer, Meire, pelo convite. Me senti muito honrado em poder participar, né, com uma pessoa que é extraordinária. Né? Você é uma pessoa iluminada por Deus. Eu falo assim que demora um tempo, uma frase que eu gosto de usar,
demora um tempo para Deus agir de repente. Demora um tempo para Deus agir de repente. Essa frase, ela marcou a minha vida. E agradecer as pessoas que estão aqui. Eu acredito que o nosso propósito é contribuir, por isso que é um café com propósito. É contribuir. Você tem contribuído de forma generosa, abundante na vida das pessoas, mostrando que não há diferença absolutamente nenhuma. As nossas mentalidades, elas podem ser formadas através da ambiência que nós estamos. Então, um ambiente como esse, onde você começa o seu dia às 7 horas da manhã, na primícia, ouvindo o que você está ouvindo, realmente é um privilégio. É uma honra para as pessoas poderem ter um conteúdo que muitas pessoas, para adquirir essa sabedoria, pagam em mentorias. Meire, quero dizer também que eu estou ansioso para estar com você aqui, ouvi-la transbordar novamente no nosso dia 16 de março agora, sábado agora, aqui em Alphaville, nosso evento Despertar, já com mulheres extraordinárias vindo de uma comunidade que vamos poder transbordar na vida delas, com outros grandes players aí, grandes palestrantes que vai estar junto com a gente. Então, meu muito obrigado a você pela diferença que você fez na minha vida, na minha rotina, na minha família. Eu amo seus conteúdos. Eu falo assim, cara, a Meire é uma mentora que o Senhor colocou ali na minha vida para poder falar isso, me dar feedback, atender todas as vezes que eu tento conectar você a um tipo de projeto ou qualquer coisa que a gente vai falar, sempre solicita. Então, que Deus continue sempre, sempre, sempre abençoando a sua vida, a sua família, o seu esposo e tudo que você colocar a mão que possa prosperar. Eu vou estar no Japão, já quero declarar isso, que eu vou estar no Japão. Eu amo o Japão, tenho uma prima que mora no Japão. Vai ser uma honra estar lá, mas esse ano ainda eu quero gravar esse vídeo e falar, Meire, lembra aquele dia que Orlando era só um sonho? Né? Um sonho tão distante. Eu quero poder gravar. E detalhe, só para fechar a minha fala, no dia que você mandou eu colocar a data, o que eu mais conheci foi gente fora do país. É incrível como pessoas gravaram vídeos de Orlando, gravaram vídeos de diversos lugares dos Estados Unidos. Hoje eu tenho contatos diretos nos Estados Unidos, mas foi daquele dia que você falou, coloca a data, mas eu não conheço ninguém de lá. Quando eu coloquei a data, arrepia. Quando eu coloquei a data, comecei a me relacionar com gente de Orlando especificamente, dizendo, ó, conte comigo, você tem meu apoio, se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui, eu tenho negócios aqui. Eu falei, uau, agora eu conheço gente de Orlando. Então, meu muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pela sua contribuição e pela presença de todos aqui que participaram dessa live conosco. Gratidão, meu amigo. Um abraço, pessoal. Que vocês tenham uma semana rica e abundantemente abençoada, próspera, com muito cliente, dinheiro, faturamento, é o que vocês merecem. Beijo no coração de vocês. Tchau.